A troca de ideia hoje é sobre a tua palavra, os teus princípios. Vale de alguma coisa ou você só diz para poder ficar bonito para sua família, seus amigos ou para a pessoa que você está conhecendo? O quão disposto, o quão caro é a tua palavra? E alguma delas pode até custar a morte. Eu vou contar duas histórias. A primeira história eu vou falar sobre Al Capone, né? Não sei se você já ouviu falar, é um nome famoso. Al Capone, para quem não sabe, foi um grande mafioso, né, de Chicago. Um grande mafioso. É como se fosse o ladrão lá do RJ, né? Tipo, o chefão do RJ hoje em dia. Mas, neste caso, era em Chicago. Se eu não me engano, tem filmes, né, retratando a história dele. Era um grande mafioso naquela época. Então, assim, tinha uma gangue, a gangue do Al Capone, né, que consumia Chicago por completo ali. Na época, nunca tinha sido pego. Então, assim, Al Capone era um homem que chefiava uma gangue de roubo, contrabando de armas, drogas, assassinatos, enfim, né, tudo isso. E Al Capone, esse mafioso, ele tinha um advogado chamado Easy Ed. Cara, por que os policiais não pegavam Al Capone, né? Por ele ser esse cara tão famoso, matava, assassinava, contrabando de armas e tudo mais. É justamente por causa de Easy Ed, que entra na história também, era um advogado bem renomado, né? Bem conhecido e um excelente advogado, onde tudo que Al Capone e tudo que a polícia naquela época estava planejando para poder capturar, o Easy Ed, cara, ele conseguia, né? O Al Capone pagava ele muito bem para que ele pudesse sempre ajudar ele a polícia não pegar. Então fazia uma ótima defesa, excelente defesa, né? À toa que ele ficou uma porrada de tempo sem ser pego. Eu vou chegar nessa parte. Easy Ed era basicamente um grande pilar de Al Capone. Então toda vez que a polícia estava perto ou, né, prendia algo, Easy Ed saía na defesa de Al Capone. Easy Ed, ele tinha um filho. O filho dele, né, o pai dele era bem famoso na cidade e também famoso por defender um criminoso. Então o filho dele na escola, cara, todo mundo, quando o filho dele chegava na escola, os colegas, né, já olhavam e falavam: esse daí é o teu pai defende bandido, teu pai é um cara bandido também, porque ele defende um dos maiores mafiosos. Ele tava cansando disso, né? O filho dele uma vez chegou em casa, se não me engano, e falou, né? Pai, tava sofrendo essa pressão, né? Por quê? Porque o pai dele, por mais, eu não vou dizer que era um homem bom, mas por mais que seja um homem que talvez cuidava da família e tudo mais, ele tinha essa fama. Easy Ed tava cansando disso. Mais de não sei quanto tempo ajudando Al Capone a ficar longe da prisão. Mas o filho dele, cara, tava sofrendo essa pressão de ter o pai como um homem que defende um bandido. Um certo tempo que Easy Ed cansou e ele colaborou para que a polícia pudesse prender Al Capone. Easy Ed ajudou a polícia a poder prender Al Capone. Então Al Capone é preso, a sentença máxima. E Easy Ed também fez um acordo, né, por ele limpar sempre a sujeira de Al Capone e tudo mais ao longo do tempo, nas defesas dele. Ele foi preso também, mas ele fez um acordo para ser preso em um curto tempo. E daí ele vai, passa o tempo na cadeia e ele é solto. Quando ele é solto, indo nas ruas de Chicago, né, num beco, assim diz a história, né, o Easy Ed, ele é fuzilado, morto, e no dia seguinte sai a história, sai no noticiário, né, que Easy Ed tinha sido morto. Foi a mandato, com certeza, de Al Capone. Mesmo dentro da prisão, né, os seus rivais, seus ideológicos, acabaram fazendo esse serviço. O Easy Ed tomou essa decisão de poder entregar o Al Capone porque ele não queria que o filho dele visse, né, ou tivesse, né, deixar essa fama pro filho dele. Ou seja, mesmo que custasse a morte, ele queria dar um bom nome, né, e uma boa reputação pro filho. Segunda história. Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Mundial tem um soldado chamado Buckshot-Head. Ele era um dos pilotos, né, de aviões. Tem uma história, uma parte da história que Buckshot-Head ele tá saindo junto com seus parceiros. O Buckshot-Head, ele parece que ele volta
não sei se ele deixou de abastecer ou esqueceu alguma coisa, ele volta pro posto que eles estavam novamente, e os amigos dele seguem. Quando ele tá voltando pro posto que eles tinham acabado de sair, que era a base, tem três aviões indo em direção à base e não tinha nenhum para poder defender aquela base. A Eazy-Ed, voltando, né, por acaso, acaba avistando esses 3 aviões japoneses. Cara, quando a Eazy-Ed olha esses aviões japoneses, ele começa a atirar loucamente para cima desses aviões. Ele derruba 2. Ele derruba 2, fica 1. As munições do avião de Buckshot Head, ela acaba. E como sobrou 1, cara, o Eazy-Ed, ele tava jogando o próprio avião. Só pra você ter ideia, a loucura, o heroísmo dele. Ele tava no próprio avião em cima do que tinha sobrado. E ele tava disposto a ir à morte para poder salvar a tua pátria, a tua base, os teus companheiros. Enfim, e daí, né, ele é coroado no aeroporto com o nome dele, Buckshot Head. Né? Fizeram um monumento lá com o nome, o tamanho, o heroísmo dele. Cara, o cara jogou o próprio avião, a bala acabou, ele não tava nem aí, ele tava pra morrer, né? Como se diz os caras da guerra, cara, eu tô pra morrer, né? Eu tô disposto a morrer, realmente, juramento de pátria, né? E ele jogava o próprio avião pra cima dos próprios inimigos, né? Quando a munição dele acabou. Igor, o que tem a ver essas 2 histórias? Eazy-Ed, o pai daquele garoto, o advogado do mafioso, ele deu a sua vida, nem que a prisão é nada comparado ao que ele sabia que poderia acontecer, que foi o que aconteceu, morte. Só que ele queria deixar um nome para aquele filho, ele queria deixar uma imagem, mesmo que custasse a vida dele, que foi o que aconteceu. Na outra história, a gente tem Buckshot Head. Head também deu a vida, deu tudo o que ele tinha para poder salvar os seus companheiros da sua base, da sua nação. O que essas 2 histórias têm em comum? Eazy-Ed é pai de Buckshot Head. Buckshot Head era filho de Eazy-Ed. E é isso que eu digo, o que um bom nome pode dar para um filho, para uma geração, para um sobrinho, que é o meu caso. Então, não tenho nenhum filho, mas tenho uma porrada de sobrinho. Cara, mesmo que custe a sua vida, mesmo que custe, cara, o seu emprego, o seu trabalho, o quão disposto você tá a pagar pelo seu bom nome. Você está disposto a talvez ser apedrejado para deixar um bom nome para aqueles que futuramente seriam como Buckshot Head, que foi o caso da história? Você tem que tomar muito cuidado, porque este é o preço a se pagar para deixar um bom nome, uma boa imagem, que faz a gente refletir pra caramba. O pai talvez nunca vai saber o que o filho se tornou quando ele tomou aquela decisão, que ele fala, cara, eu vou entregar o Capone, mas eu vou ser morto, mas eu vou deixar um legado pro meu filho, um bom nome. Eu posso ser morto, eu defendi bandido, realmente, pagou a pena dele e morreu, mas um bom nome que ele deixou, o preço foi a morte. Ele deixou um bom nome para um homem que futuramente salvaria a pátria, salvaria os seus companheiros, daria a vida pelos seus companheiros, para os seus companheiros, a sua base, a sua nação, né, não ser atingida, os seus companheiros não serem mortos, chamado Buckshot Head. Você tem deixado um bom nome para as pessoas. Eu posso morrer hoje, não tendo um carro, não tendo uma casa. Eu posso morrer não tendo a conta bancária que eu desejo ter, mas eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu deixo um bom nome para os meus sobrinhos, né? Que são os mais perto da geração que eu acredito que eu esteja investindo hoje. Você, se você morrer hoje, com 22, 23, 30 anos, 40, você deixaria um bom nome? Talvez no meu caso ainda não cheguei onde eu quero chegar. Eu não tô lá para talvez dar um exemplo ainda maior para eles. O meu tio conquistou, irmão, meu tio tem uma casa, meu tio tem um carro, meu tio tem uma Ferrari.
mas tudo isso que eu conquistei, vale a pena contar o que eu fiz para conquistar? Eu me envergonharia? Eu prefiro contrariar um amigo, uma pessoa que eu esteja conhecendo, que contrariar aqueles no qual eu estou lutando, trabalhando para deixar no meu nome. Mas eu tenho um bom nome a zelar. O nome de que o tio ou o pai, ele nunca necessitou se humilhar para conquistar algumas coisas. Eu posso me render a Cristo, me ajoelhar, chorar, mas eu não me humilho ao mundo. Eu não me rendo, eu não me dobro. E talvez isso incomode uma porrada de gente. Toda vez que eu falo sobre sonhos, toda vez que eu falo sobre rotina, tem gente que acha que eu sou perfeito. Por eu fazer coisas simples todos os dias.